Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso querido podcast. E hoje eu vou trazer um tema sensacional. Espero que você aí de casa também goste. Hoje a gente vai falar sobre cultura maker. Você utiliza aí na sua empresa? Utiliza na sua escola? Onde você já ouviu falar de cultura maker? Deixa aqui nos comentários. E é super interessante. Vamos trabalhar muita criatividade aqui hoje nesse podcast, hein? Perfeito? Então, vem comigo. E para esse super bate-papo, eu tô com uma pessoa aqui super blaster de especial, que é a Rita Riceto. Ela atua na área de educação como professora, é formada em pedagogia e história. Ritinha, seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, Regiane, pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho de maker. Muito bom. E vamos lá. Nossa, gente, eu preciso já fazer... Eu começo sempre, em alguns casos, na sessão fofoca, viu? Se tem uma pessoa maker nessa vida que eu conheço, assim, né? E tá a produção aqui que não me deixa mentir sozinha, é a Rita. A Rita e o esposo dela, vala-me Deus. Assim... Só com os dois, a gente não precisava de toda essa parafernália aqui, nem precisava. A gente ia fazer um podcast com 2 fios, sabe? Eles são meio MacGyver, assim. Então, eles já vieram embutidos com a cultura maker, entendeu? Então, como é que fala? Se em outra geração, lá, antes de Cristo, dos dinossauros, as coisas, eles viveram naquela era e tinha maker, com certeza eram eles, sem dúvida. A cultura maker é maravilhosa, né? Chegou aí um tempo interessante, a gente tem todo um histórico da cultura maker, e a cultura maker passou pela gente aí, vamos pensar na década de 70, com a chegada dos computadores pessoais, então já tem uma abertura, né? Aí. Da cultura maker. Olha só. E no ano 2000, a gente vai ter a chegada da revista Maker, né? E da Fair Maker, Make Fair. A famosa Make Fair. E com a Make Fair, nós vamos ter um encontro com produção de conteúdos maker, apresentação desses conteúdos e criação de novos conteúdos, né? Que a partir do momento vai para uma feira e você acaba vendo esses conteúdos, Nossa. Né? Todo mundo junto ali, bombando, coisas diferentes. Isso. E você acaba ativando outras ideias, né? Nossa, eu fico imaginando assim que deve ter sido uma quebra de paradigma, né? Uma quebra. Porque, assim, às vezes, eu estava vendo um TED que a pessoa falava assim, se a gente for parar para olhar tudo que está aqui, né, no nosso dia a dia, ele em algum momento teve a cultura maker, né? Sim. Então, alguém teve a iniciativa de dizer assim, eu vou montar esse microfone. Então, ele, né, junto com alguém, foi lá e falou assim, não, vamos ter uma ideia aqui de montar um microfone que direcione o som, que faz não sei o quê, Então, para todo onde você olha, você tem que pensar que, peraí, teve uma parte, um projeto inicial que passou pelo maker, né? Justamente. Então, acho que essa feira, na hora que aconteceu, ela deu um boom, né, de ideias, assim, né? Um boom de ideias. E o interessante é que essa feira vem com um olhar do it yourself. Faça você mesmo, mão na massa. Mão na massa. Então, a gente também, se a gente voltar um pouquinho na história, com o final da Segunda Guerra Mundial, questão da mão de obra, questão da falta de materiais, as pessoas tinham que produzir determinados materiais para o seu uso no dia a dia. Nossa, hein, Rita? Isso é um ponto... E com assim, isso... preocupante, né? Assim, preocupante e bom porque trouxe a ideia, né? Inúmeras ideias vão surgir, né? Muito material feito bem mão na massa. Né? Muito... a gente parar para pensar, se a gente viajar um pouco aí no tempo... Então vamos, a gente adora. Pegar uma carona aí no Walt Disney, o Walt Disney. Ele vai trazer os autômatos. E esses autômatos... são makers, né? É um olhar maker. Olá, né? gente. É um olhar maker. Daí tem quem aí já leu o professor Pardal, né? Que eu até ganho o nome de
Ah, ó, ela tem o apelido de professor Pardal no trabalho, hein, gente? Professor Pardal, MacGyver. E o professor Pardal, ele vai trazer todo um olhar maker. Se você visitar, entrar aí nas pesquisas, buscar um HQ do professor Pardal, você vai encontrar um Lampadinha. E o Lampadinha, Lampadinha ele é feito do quê? De materiais que o professor Pardal que vai responder isso que eu falei no início, né? Final aí, todo um período. Então surge esse olhar de montar, de criar. A gente poder criar com a mão na massa, trazer a nossa essência nessa criação, para a nossa necessidade também, né? Então, assim, qual a necessidade? Depois, lá no final, eu conto de uma necessidade que eu tive de poder ligar uma calculadora. Olha só, o que eu fiz para ligar a calculadora sem bateria, né? E aí, o que é uma bateria? Então, aí dá para criar uma bateria sem a pilha? E aí, né? Vou deixar para vocês essa pergunta aí. Gente, para você aí. Vocês pensarem, é possível? Para você que tem o espírito de MacGyver, venha para a Cultura Maker. Isso mesmo, venha. E a gente vai ter também, em 2005, o Dio. O Dio, o segundo nome dele é muito difícil de falar. A gente vai tentar, tá bom? Assim, porque em inglês não é muito nossa vibe assim, mas é Dale Dougherty. Eu suponho que é isso, tá bom? Nos comentários aqui do YouTube não tem como pôr um áudio, mas eu vou deixar na descrição o nome certo dele para garantir a integridade ao menos. E ele vai trazer um manifesto maker, que depois vai fazer parte de uma revista, né, da Magazine Maker. E esse manifesto traz um olhar muito interessante a respeito da cultura maker. Né? Então, o fazer traz a minha essência. Então, o presentear, quando eu vou presentear alguém, eu também presenteio com a minha ideia, o que eu tinha naquele presente, o que eu manifestei naquele presente para presentear alguém, é muito interessante. E o 10º de todo o manifesto, eu acho muito interessante, é o errar. Ai, gente. Errar. A gente pode errar. A gente, quando erra, é incrível que quando você está com uma produção, uma criação, você errou, você abre caminho para outras produções. Nossa, mas essa ideia, olha, ela pode se encaixar em outro momento, em uma outra ideia, em outro produto que eu estou criando, que eu tenho aqui na segunda gavetinha, eu vou puxar. Então, isso é extremamente interessante para a cultura maker. Né? Nossa. Trazer essa autonomia para a gente poder realmente criar. Eu não estou criando de uma maneira formatada, é de uma maneira livre. Né? E acho que esse 10º mandamento aí, vamos dizer assim, né, é super importante, né, porque comumente tem uma frase, né, que fala assim, só erra quem faz, né? Justamente. Então, a gente realmente não precisa ter medo, né? Primeiro que somos imperfeitos, então, em algum momento a gente vai errar alguma coisa. Mas, se for errar, né, erre se aventurando, criando, inovando dentro da cultura maker, né? Justamente. Então, faça os seus experimentos, tudo. E acho que dentro desses mandamentos também tem se eu não me engano, Rita, que é o Eclipse. Nossa, maravilhoso. Né? Ótimo. E que fala, não, adquira ferramentas, tudo, tal, mas não é só isso, né? Não é só isso, porque para e pensa, né? Você vai numa determinada loja e compra um kit enorme de ferramentas. De repente, você vai utilizar 2 ferramentas. Elas vão ficar lá, sim, serão úteis, sim, mas você pode criar também as suas ferramentas. De repente, você precisa de uma chave com uma pontinha mais fininha, para você poder fazer um ajuste. E você vai criar a partir de uma ferramenta que você tem. Então, uma ferramenta de unha, que você tem lá de empurrar a unha, e ela vai servir, nossa, isso é trabalhar um maker, é adaptar. E o que a gente também fala muito no maker é a questão do local, organizar o local, esse local de trabalho, né? Para você ter aquela interação com ele, porque ali é um espaço de produção. Sem dúvida, então, sem dúvida. Você deixa, às vezes, algo que você criou ali, quando você volta, você fala, nossa, tive um estalo.
vou acrescentar isso nessa minha criação. Então, equipe-se também vem com o local, o espaço para poder ser trabalhado. É muito interessante. E você sabe que eu fiquei pensando quando a gente resolveu falar sobre a cultura maker, né? Inclusive de uma conversa nossa surgiu esse tema da cultura maker, mas a gente está falando assim, ele surgiu num cenário pós-guerra, depois desse cenário pós-guerra, né? Há 20 anos atrás ou mais, né? Do ano 2000, 2005, o Dale começou com essa iniciativa novamente e hoje a gente está ouvindo muito falar também, né? Passa tempo, entra tempo, a gente vê várias documentações, não só na área de educação, né? Mas educação de crianças e adultos sobre a questão da cultura maker. E agora está mais à tona ainda, né? A galera quer ter essa interação, quer trazer algo diferente na maneira de ensino, seja dentro das organizações e seja dentro das escolas propriamente dita. Isso está vindo agora com força, assim. Você acha que é porque está óbvio, né? O mundo está mudando o tempo todo, mas está havendo uma necessidade literal, assim, de uma mudança no processo de aprendizagem, ou essa atuação, a experiência, né, do aluno dentro do ensino? Eu vou falar como educadora. Perfeito. Eu, em sala de aula, eu acho que, como eu sempre fui maker. Exato. Sempre trabalhei questão, desde trabalhar repelente natural, que trabalha medidas, grandezas e medidas com as crianças. Rótulo, como você vai produzir um rótulo, você vai precisar de um computador, a gente vai fazer esse rótulo no computador, as crianças vão trabalhar esse olhar, o envasamento, como se dá o envasamento, o tempo que esse material ele tem que ficar lá descansando para poder o produto ativo funcionar, e tudo com produto natural. Então, assim, eu já vi, foi um ganho muito grande, tanto da questão, na época, da dengue, como conscientização. E a gente conseguiu conscientizar uma escola toda. Então, olha que incrível. Com um experimento, né? Então, é maker. Na verdade, nós usamos o computador simplesmente para fazer o rótulo e a impressora para fazer a impressão do rótulo. E usamos as etiquetas, umas etiquetas que nós tínhamos na escola, que deveriam ser descartadas, e nós utilizamos aquelas etiquetas nos frascos. Então, isso já é maker. Já é maker. E o envolvimento. Então, as crianças, eles precisam se sentir parte da aula. Não é o professor lá na frente, parado, estagnado. Não. A sala muda a configuração. Ninguém senta mais atrás de ninguém, que a gente sabe que olhar para crânios não resolve nada. Mas sentar em grupos. E essas crianças, elas chegarem às respostas. Por que eu vou fazer isso? Qual o porquê do uso desse material? Qual a função desse material? 45 minutos de aula passam voando. E eles já estão lá. Qual é o dia da próxima aula? Quantos dias faltam? Então, assim, ajuda muito. E tudo isso alicerçado no português, na matemática, na história, que você vai buscar a história quando ocorreram os primeiros casos de dengue, em relação mundial, em relação Brasil. E agora? Então, essa questão é muito importante. Nossa! E outros momentos que a gente trabalha com as crianças, trabalhando maker, trabalhando polaridade positiva e negativa. O que é positivo e negativo é uma pilha. Né? Por que tem uma bolinha de um lado e do outro não tem? Por que o rádio precisa? Quantos volts tem uma bateria? Para eu ligar um rádio, quantos volts eu preciso? Quantas pilhas? Qual o tamanho? Por que chama AA? Por que chama AA? E aí? Então, isso tudo é construção. Com esse trabalho, como você perguntou em relação à educação, a gente vai abrir espaço para crianças que se encontram na gastronomia, na elétrica, incrível, na eletrônica, né? Na questão da escrita, todos trabalham a questão da escrita, né? Do protagonismo.
da tomada de decisão. E tudo isso é muito importante. Então, rompe com aquela sala de aula formatada. E a importância, né? Eu acho que, por exemplo, se você está num grupo, vamos imaginar que nas escolas tivessem essa cozinha, né? Ah, então vamos fazer aqui um bolo, né? Então, vou dar um exemplo aleatório, assim. Acho que aquilo lá, depois que está pronto, para um determinado grupo de crianças, deve ser incrível, né? Então, eu participei da construção, tudo, né? Eu vejo isso com sobrinhos, quando... Ai, posso te ajudar? Tudo. E eles querem ajudar o tempo todo, enfim. Então, acho que faz mesmo a diferença, né? No sentido de participar, no sentido do aprendizado, né? De interação e de resultado, né? Empreendedorismo. Você falou a palavra-chave, aí está assim... Ó, gente, às vezes eu erro, mas às vezes não você está assim, ficou, como tem um véuzinho, mas é o empreendedorismo. A criança que aprende a fazer, ela sabe o gasto daquele material, o trabalho que ele dá, o momento de embalar, a necessidade de usar luvas, a necessidade de estar com máscara, a necessidade de usar avental, luvas térmicas, isso tudo eles colocam em jogo. O que eu falei, quando não é o professor, você abre para fazer um bolo, o que nós iremos precisar? Quais são os materiais? Eu usarei o forno convencional? Eu usarei o forno elétrico? Qual a diferença do forno convencional e o forno elétrico? E eu quero fazer um pão. Vou dar um salto aqui. Eu quero fazer um pão. Vai ocorrer um evento na escola. Eu quero fazer um pão. Eu vou trabalhar a fermentação. E aí, como que se dá a fermentação? Desde quando? Lá no Egito, né? É mesmo? Cerveja lá atrás. Lá atrás. Então, assim, que a gente já descobriu questões relacionadas à levedura no Egito. Pois é. E aí? Então, essas crianças, elas são impulsionadas de uma maneira muito natural a trabalhar o empreendedorismo. Olha então, só. Assim, cabe aproveitar, né? Aproveitar, exatamente. E você acha assim, lógico, né? A gente está falando assim, vamos fazer um bolo, não é toda hora que tem, mas tem alguns elementos que é possível fazer, né? E sair um pouco da brincadeira dentro do EVA, né? Não tem até um comediante, esqueci o nome dele, que tudo para ele é EVA, né? Sim. Ai, Kátia, ele cita os nomes das professoras nas comédias dele, né, no stand-up. E traz o EVA, não sei o quê. Nem tudo é EVA, né? Nem tudo é EVA. Então, exige também do professor uma mudança, né, de postura ali, né? De falar assim, olha, com alguns elementos aqui a gente consegue trazer um estilo de aula diferente. Abrir essa mente, né? Abrir essa mente. Novo. Quando você fala de EVA... eu também tive uma experiência, né? Mais uma dica, hein, gente? Mais uma EVA, dica com tapioca. Tapioca, ó. Tapioca. Eu ia falar de EVA, mas não é EVA, não. Não vai fazer EVA de tapioca, não, gente. Tapioca. Calma, deixa a mulher falar. A questão do consumo de tapioca relacionado à mandioca, raiz indígena, né? A mandioca faz parte da nossa gastronomia brasileira. Sim, né? super. Eu diria, acho que o primeiro produto. Rita, tá? Primeiro produto. E as crianças trabalhando as questões indígenas. Né? Então, assim, como é que o indígena, trabalha com o maker? Né? Quais são as ferramentas criadas? A necessidade indígena. Gente! Então, foi muito legal essa questão da gastronomia e também a questão de trabalhar no empreendedorismo da tapioca. Da tapioca. Então a gente para e pensa, né? Como que eu poderia fazer uma feira na minha escola falando a respeito de tapioca, empreendedorismo? Aqui foi um biombo, tá? Foi, hein? E essa questão das crianças criarem, trabalharem, fazerem, porque tem bolo também de mandioca, né? Exato. Que dá para ser feito e a gente utilizar. Quais são os recursos que eu vou utilizar? O que foi adaptado, ao invés da batedeira de bolo, o que eu vou adaptar? O fouet. E aí, o que é o fouet? Então, a gente tem aí... Foi uma experiência muito legal, mas foi trabalhando a questão indígena. Né? Só numa tapioca a gente já falou, né? Da cultura indígena.
Um pouco de história, né? Porque isso vem lá atrás. Pode até falar de, como fala, Rita, regionalidade, né? Porque Sim, a gente fala assim, porque a tapioca lá na Bahia é mais gostosa, né? Não tem tem Olinda, maravilhosa. Nossa, então, você traz um monte de coisa. O empreendedorismo, né? O empreendedorismo. E o aluno totalmente conectado a isso, né? O aluno né? conectado. Então, quando a Regiane fala assim a respeito da questão regional, você vai trabalhar geografia, você vai trabalhar tipos de solo, você vai trabalhar... São tantas questões envolvidas e os alunos gostam da aula, aprendem. Isso. Né? Região ribeirinha. O que é região ribeirinha? Como que funciona o maker na região ribeirinha? Como é que eles utilizam? E quando a gente fala maker, necessariamente não é só tecnologia, é esse desplugado. Como é que eu dou conta? Como é que eu trabalho tudo isso? Esse material. E a gente vai incentivando, vai desdobrando e vão surgindo outras ideias, outros momentos, né? Uma questão interessante que puxa essa conversa a respeito da mandioca é que quando a gente fala o maker em escola, então a gente fala de verbas, de questões que eu não vou entrar nesse momento, não vou entrar neste campo, mas a horta dentro da escola. Então, espaços, né? Você convidar alguém que entenda do solo, da acidez e trabalhar o plantio. E a partir do plantio da alface, do cheiro verde, da cenoura, as crianças produzirem o bolo de cenoura, aquela alface na hora do lanche, tudo acompanhado. Um lanche feito com aquela alface daquele espaço. Às vezes concordo, não vai dar para uma escola inteira de 700 crianças, 750 crianças. Coordenar tudo isso, tudo isso, mas convidar uma classe para participar. Então, uma fica com a parte da alface, o outro fica com a parte da cenoura. O cheiro verde, uma maionese feita com o cheiro verde. E aí? Você usou o quê? Ou até mesmo por ano, né, Rita? Tipo, a quinta série vai cuidar da horta esse ano. Isso, justamente, né? Vão trabalhar a questão do solo ácido, não ácido. E aí, como é que eu posso ver? Como é que eu vou trabalhar um termômetro? E como que se dá essa acidez? Isso é um maker. É um maker na horta. Criar brinquedos. Então, os alunos do quinto, do quarto, podem criar materiais que servem para esses alunos do primeiro ano que estão em processo de alfabetização. Olha só. Então, assim, aí, concordo que pode entrar maquinário, mas vem aqui com um adulto assessorando e o aluno criando o projeto, o serrote. Então, tudo é perigoso. Mas quando ele é bem cuidado, ele é bem acompanhado, ele não é perigoso. Então, o aluno, quantos que não tem o serrote lá em casa e não sabe nem para que serve? Nem para que serve, né? Uso da furadeira. Então, isso tudo a gente tem como um maker desplugado. Eu vou até a criação de brinquedos. Eu vou viajar aqui um pouco no tempo, né? Viaja. Uma dica aí para o pessoal. Uma delícia, pessoal aí em relação à Páscoa, nem tudo é chocolate, só comer chocolate. Nada contra o mercado, eu adoro chocolate. Nossa. Mas as crianças produziram seus coelhinhos de gesso, com forminhas, porque na década de 70, nós tínhamos com a Estrela brinquedo que a gente montava com gesso, o preparo do gesso. Quanto de água eu utilizo naquele gesso? Exato, Ritinha. Né? A secagem. Em casa tinha desse, gente. Tinha não também? Vamos falar muito da idade, não. Opa. Tinha. Mas era tudo com personagens da Disney. Da Disney? Isso, então colocava eram duas partes assim, né? Você fazia o gessinho lá numa tigelinha que vinha no joguinho e colocava e deixava lá o gesso para secar. Então, colocava o gesso para secar, o molde, como é que funciona esse molde, né? Isso. Como é que eu vou depois destacar? Existe a necessidade de passar algum produto, como o bolo, que a gente unta a forma? Por que às vezes acontecia, né? Eu ganhei um Pluto desse de gesso, que era para na época pintar. Mas a partir daí, quais técnicas eu posso aplicar para pintar esse gesso? Eu posso dar um banho de parafina misturado com estearina, porque não vai trincar a parafina. Uma dica, uma mistura de parafina com estearina. Você dá um banho. Opa, mas eu vou ter que aquecer. Então, eu preciso, claro, o professor ali acompanhando o aluno, explicando, luva térmica. E aí? Então, assim, tudo isso tem um procedimento e um olhar maker.
Sim, E as total. e as nossas crianças, elas ganham uma autonomia e um olhar. O cuidado, quando elas vão adentrar a uma loja com peças, elas vão ser cuidadosas para tocar, para olhar. Porque elas sabem que aquilo como que foi feito, qual material, ou até mesmo questionar como que é feito um copo, qual é o material, como que é esse vidro, qual é o calor que ele recebe para poder ganhar aquele formato? As garrafas. Como que a Santa Marina fez a primeira garrafa de Coca-Cola? E aí? E acho que essa Também. questão do comportamento, né, é totalmente outro que o aluno ganha de ser um aluno que Sim, fica sentado lá, passivo, esperando passivo. a coisa acontecer, né? A passividade não existe mais. E, incluso, né, eu acho que tem essa questão, tanto a participação, né, e valorização do aluno, o ganho de conhecimento também, né, acho que isso é um fator, assim, muito indiscutível, porque ele está dentro da experiência e você está trazendo coisas de elementos que está no dia a dia dele, né? Sim, faz parte E do acho dia a que dia. também a evolução desse aluno. Esse aluno que está no dia a dia não vai ser o mesmo, né, Ritinha? O Não, que está sentado absorvendo um conteúdo qualquer. E acho que também, por ter uma interação e aquilo lá ser importante, né, para ele fixar aquele conhecimento, vai ser muito melhor, porque ele está vivendo uma experiência, né? Ele não está só absorvendo o conteúdo lá, tal, ele tá vivendo aquilo. isso. Essa absorção do conteúdo, né, é a construção do conhecimento de maneira significativa. Não ninguém é depósito. Então, a construção se dá também pelo prazer, pela responsabilidade. E esses alunos, quando eles trabalham com esse olhar maker, em grupos, eles sabem o momento de perguntar, eles dão a voz ao outro, eles sabem se posicionar. E isso vai contribuir para a formação futura. Porque, claro, ele vai sair dos anos iniciais, ele vai para os anos finais, e nos anos finais ele vai ter mais. Ele vai ultrapassar outros limites, né? Que, nossa, eu agora estou fazendo isso. Ele traz uma bagagem, essa bagagem se anexa a outra e cresce. Nossa, Então, incrível. isso é muito importante. Que a gente vai ter depois os grandes empreendedores Pois no é. ensino médio. Que os meninos trabalham mais ainda em empreendedorismo. Não tira o empreendedorismo das mãos dos anos iniciais. Eles são grandes empreendedores, tiro isso com o repelente lá, que se não tivermos uma feira para vender o produto, para arrecadar o material que foi gasto. Mas todo mundo mundo queria uma né? gotinha daquele repelente. Então, é bastante interessante. Outra coisa que eu me lembrei agora, em relação você trabalhar fungos com os alunos. Quando a gente trabalha iogurte, você trabalha com fungos, você vai trabalhar toda a questão relacionada a fungos em ciência, e depois você traz a questão do olhar dos fungos nas plantas, daí o fungo no queijo, né? Pois é. E aí, que fungo que é aquele? Então, o aluno passa a entender também, mais uma vez, a questão da gastronomia, que existe uma relação com fungos no queijo, na cerveja, no pão. E aí, o que é aquele fermento? Olha Então, só. assim, eu vou fazer um pão para ser vendido. Então, nós vamos fazer um pão de abóbora. Nós vamos fazer um pão, pão tradicional. E nós vamos oferecer em um momento aqui na sala. E a pessoa pode provar também um iogurte natural, feito aqui na sala, com o fungo, a partir de um copo de iogurte. Mas por quê? Cadê o microscópio? Cadê o fungo que eu vi lá na laranja, que eu deixei uma laranja lá para observação? O professor não vai falar o que vocês estão vendo. Ele vai aguçar a curiosidade. E as questões vão sendo levantadas pelos alunos. E eles irão construir todo esse percurso. Daí vamos passar para uma outra etapa. E numa vivência real, né? Do dia a dia mesmo, né? Não fica só no subjetivo, justamente. Né, disso. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola que tinha laboratório. Então, eu cheguei a experimentar. Acho que por isso que eu tenho essa questão maker, né? Que eu estudei numa escola que trazia para a gente, o pessoal do ensino médio levava os alunos menores para experimentar e ver.
Então, a gente vê fungos através do microscópio. Então, toda escola tem microscópio, toda. Aqui eu trabalho, tem vários microscópios, simples, mas para aguçar esse olhar. Porque uma coisa é olhar uma lâmina fotografada em um livro. Outra coisa é eu estar olhando ali e vendo o fungo. Olha o que aconteceu. Claro que não é um microscópio assim. Lógico, né? De uma alta tecnologia. Mas dali eu também terei alunos que irão visitar a biologia e se tornarão biólogos. Pois é. Nossa, e com certeza, e baseado numa experiência, né? Baseado numa experiência. Nossa, eu lembro assim, né, quando, óbvio, na minha época não tinha esse mundo maker maravilhoso aí que a gente está trazendo hoje. Mas eu não sei você, Ritinha, quando eu descobri que se colocava o feijão no algodão e brotava, parecia que eu tinha descoberto a minha vida ali. Era uma quantidade enorme de potinho de algodão com feijão, assim, e minha mãe era muito de boa, assim, então ela comprou uns copinhos até de café, assim, de plástico, e eu deixava tudo lá, minha coleção, uns davam certo, outros não davam, outros não sei o quê, eu achava o máximo aquilo, entendeu? E eu achava que realmente que daquele algodão ia brotar, não que não fosse, né, mas na minha cabeça, dentro do potinho, breve a gente ia comer feijão daquele potinho, sabe? Então era incrível aquilo para mim, mas era assim, aprendeu, né, dentro da escola. Dentro da escola. Aí chegou em casa, eu queria fazer um monte. A produção também quer... Nesse conceito, a gente traz a hidroponia. Isso. A produção está falando que... De cultivo. De cultivo, foi o que eu falei da horta, né? A gente trabalhar a horta dentro da escola. Exatamente. Você falou uma coisa interessante do feijão. Na pandemia, eu trabalhei 24 horas dando aula. Isso, né? Online. Exatamente. E Gente, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, que essa mulher na pandemia era daquela que tinha a agenda dos alunos dela. Fulano, sua aula é das 10 ao meio-dia. Cicrano, sua aula é da 1 às 2. Fulano, sua aula... Aí ela ia eternamente até não sei que horas. Eternamente. Com a agenda de cada aluno. Era agenda de médico. Era um super maker, isso Era mesmo. muito legal. Fulano, você não vai entrar porque... Eu vi várias vezes. Eu agradeço o WhatsApp, porque foi uma ferramenta que eu utilizei, né? Muito. E eu sei que os meus alunos seguiram em frente. E o que aconteceu? Uma das minhas experiências foi trabalhar, a gente estava trabalhando em questão de ciências, né? Trabalhando as plantas e raízes. E eu pedi que eles plantassem, fizessem o plantio do feijão. Expliquei, mostrei o meu feijão. O meu feijão ficou crescendo lá em casa, junto com eles. Muito legal. E o que aconteceu? Uma das mães levou o feijãozinho para um vaso com terra mais profunda, né? Como a Regiane falou, do algodão. São fases, né? Do plantio. Isso. E ele deu vagem. No decorrer, deu vagem. E a menina disse que ia comer o feijão da vagem. E ela falou, é assim que nasce o feijão? Porque eu achava que o feijão nascia no saquinho. Olha lá, tá vendo? Então, a gente olha o aprendizado que a criança passa a ter. E por aí outras... Isso com simples feijão, né? A paciência, a espera, entender que tudo tem o seu tempo, né? Que vai morrer, né? Nessa minha experiência, tinham vários feijões que morreram, eu fiquei frustrada porque aquilo aconteceu. E o mais incrível disso tudo é o relatório que gerou. Cada um fez um relatório da data do início do primeiro dia, quantas vezes por dia dava água, por semana, tudo. E eles falavam, então, o meu morreu encharcado, o meu apodreceu. O meu, daí eu plantei outro, daí começava com outra data. O meu, nossa, do quase caso... que um bichinho virtual, quase né? Um bichinho. Então, feijão virtual, legal. É bem por aí. Exatamente. Você falou uma coisa legal, né? Um bichinho virtual. Virou um bichinho virtual, porque vocês não estavam presentes para acompanhar, né? Então era baseado no que eles contavam. Porque né? E tiravam foto, mandavam, daí a gente montou. Foi muito legal. E uma outra construção que eu tive maker foi relógios. Foram relógios. Os relógios para poder ensinar as horas. Daí você fala assim, mas quando a criança constrói o relógio, essa construção, ela aprende as horas. Mas como? Mesmo, né? Daí eu fiz também uns 5... Eles pediram que eu fizesse, não que eu fiz para modelizar. Falei, tem alguns modelos de painéis, mas cada um cria o seu. Tem um pai que mandou uma foto muito legal. Ele e o menino, assim, numa oficininha em casa, montando. Isso é maker. Isso é maker, E posteriormente ele poderia comprar uma máquina, colocar atrás do relógio,
trabalhar a questão da bateria, fazer aquele relógio funcionar de papelão. Sim. Mas ninguém tira o conhecimento das horas do aluno. Ninguém Exato. Tirou daquele menino, e depois a gente partia para as resoluções de problemas relacionados às horas. Então, a experiência é tudo, né? É tudo. É tudo. E o quanto que, assim, eles também podem ensinar a gente dentro de casa, né? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo ano passado. Eu tinha que fazer um trabalho da faculdade e a gente tinha que entrevistar crianças de 11 anos, 11 e 12 anos, que era o viés do Piaget para essas crianças. Bora lá, arrumamos essa criança. E uma delas era uma figuraça, essa criança. E, pelo visto, a escola era bem ativa, assim, nesse sentido. Aí, eu e um amigo estavam falando de sustentabilidade, e ela entrou no assunto para falar de sustentabilidade. Aí eu falei assim, nossa, Angelina, você sabe que eu gosto sempre de usar o detergente em P e a bucha Scott Bright, porque eu vi algumas matérias no YouTube falando que é super importante, né, que é mais biodegradável, Eu falei, eu não sei se isso é verdade, mas eu vi vários vídeos e eu resolvi adotar. E aí ela falou assim para mim, você sabia que se você lavar com o outro lado da bucha, vai render o lado amarelo? Ela perguntou primeiro para mim, qual é o lado da bucha que você usa? Eu falei, eu sempre uso o lado verdinho. Ela falou assim, se você virar ao contrário e usar o lado amarelo e pôr o detergente, vai render mais e ele tem vai desengordurar muito melhor as suas louças. Aí ai, que legal, vou testar, né? Não passei batido, assim, achei legal toda a iniciativa dela, né? E ela era muito espontânea, assim. Eu falei, eu vou chegar aqui na minha casa e vou testar também. Aí comecei. O que acontece até hoje? Eu só uso o lado verde em casos extremos. A gente não usa mais o lado verde da bucha aqui. Exceto assim, uma panela, alguma coisa assim e tal. Mas não, agora o meu lado amarelo da bucha é totalmente destruído, porque baseado nela eu realmente achei muito melhor. Muito melhor. E ela, né, muito provavelmente ouviu isso em algum lugar dentro da escola, né? Certeza, ela não ia falar isso assim do nada, né? Sim, tinha uma pesquisa. Exatamente. Então, eu achei incrível. Eu falei, gente, além dela ser muito prodígia e precoce, assim, ela passou a informação para frente e eu não sabia, eu fui testar. Testei e achei bacana. Certo. Exato. E você também puxa um outro gancho. A questão de trabalhar detergentes preparados dentro da escola. Olá. Material maker de limpeza. Então, existem vários materiais que você pode preparar para limpeza dentro da escola, um laboratório. Claro, como a gente falou, luvas, óculos, aventais, Sim. Cuidado, o material que vai ser utilizado, até para a própria escola utilizar aquele material para limpeza. Cremes, tem cremes que as crianças podem desenvolver, bem simples, que você vai encontrar na Rua das Essências, mas o problema a resolução é a quantidade, a pesagem daquele material. E como que as crianças podem desenvolver aquele tipo de creme? Sabonete líquido, que existem N makers no YouTube ensinando você, desde você criar um amaciante, como você criar sabonete líquido, que pode ser usado na escola. Ritinha, você acha que a onda dos slimers, que a galera misturava tudo para fazer aquela gosminha, é um maker, né? É um maker. Porque tinha a filha de uma amiga que passou a produzir esses slimers e ela ia na feira do Ibirapuera vender. Ah lá, tá vendo? Ela pequenininha e a minha amiga ajudava e ela falava assim, não, hoje a gente tá no Ibirapuera, não sei o que, e tô vendendo aqui os slimers. Eu faço parte de um grupo de experiências e tem uma experiência feita com maisena que você coloca a mão, puxa e solta, né? Isso, então, acho que é isso aí. Tem um porquê e os alunos isso é um processo maker. Olá, e gente. O aluno, daí você trabalha desde o primeiro ano, daí você vem ensinando e eles, daí mas eu brinco lá com slimer tal, que não sei o quê, e você desenvolve através de trabalhar produtos, quantidades, e as crianças. Então, assim, gente. É um universo, né? Universo. Olha, acho que esse papo todo que a gente teve até agora
Já saiu assim com uma gama de exemplo, vou sair de casa, foi sensacional. E acho que tem muito do professor também, né, que tem essa iniciativa, esse perfil. Estava ontem falando numa gravação aqui sobre isso, né? O professor que sempre foca na experiência, ele cria uma marca nesse aluno, né? Se a gente for olhar na nossa trajetória, o professor que realmente propôs uma experiência, o professor que levou você no laboratório, levou numa excursão para conhecer como é feito papel, uma série de coisas, você não esquece aquilo, fica muito enraizado. Ninguém tira mais de você esse conhecimento. Exato, exatamente. Não tem preço. Exatamente. Né? É assim, e eu gostaria até de acrescentar, né? Diretores democráticos que trabalham a democracia, que dão liberdade para os professores trabalharem, desenvolver em sala de aula experiências, incentivando. O professor tem dificuldade, participar de formações, isso ajuda muito. Sem porque dúvida. Ainda nós temos alguns professores que possuem dificuldades em trazer, com medo de errar, que é o 10º item. Exato, né? Exato, é o 10º item. Fala, eu vou errar o... Eu vou errar. Não, é errando que nós aprendemos. É errando que a gente... Uma outra tentativa. Por que nós erramos? Então, assim, muitas vezes o professor entende que ele chega lá na frente, ele é o detentor do conhecimento. Não é detentor do conhecimento. É isso que você acabou de falar. Isso. Então, e eu acho que nesse contexto, né, por exemplo, eu digo quando a gente vai para essa visão de troca, porque o professor vai estar acompanhando. Eu acho que aí seja para o ensino adulto ou seja para o ensino infantil, sim, né? A partir do momento que você tem um professor, né, que passa a compartilhar essas experiências, o aprendizado é contínuo, né? Contínuo. Porque assim, a gente vai desenhar vai criar um forno, um exemplo. Pode ser que uma pessoa dê uma ideia diferente, onde o professor fala assim, putz, eu não pensei nisso. Então, né? E você fala assim, poxa, que legal, é uma troca, também acrescenta. Porque acho que a gente enraizou muito isso do professor no pedestal, né? Acho que até por cultura, né, Rita? Que antigamente o professor era o seu segundo pai, né? O professor podia até sentar a mão no aluno antigamente que estava tudo certo, né? E hoje a gente não tem esse cenário, então mudou muita coisa. Mas a gente sempre tem essa visão, né, do professor como detentor de tudo e, na verdade, acho que isso também é uma tendência necessária para mudar. Eu acho que a cultura maker também explora isso, né? Ela explora o universo, porque, assim, se você está falando de uma faixa etária de crianças, né, ok, então eles vão aprender essa construção toda que a gente falou. Quando já vai, né, para um adolescente, já muda um pouco o cenário. Aquilo lá vai definir, né, se realmente, poxa, aquela aula de biologia fez diferença para ele. Nossa, que incrível. Então, daqui a pouco você está vendo um cara ou na área de biomédica, medicina, veterinária, química, enfermagem, enfim. Você já vai dando um direcionador, né? Aquela vivência, ele sentiu de verdade. Projeto de vida, né? Se ele vai gostar daquilo ou não, né? Porque enquanto você está no livro vendo a foto, você não sabe se você vai estar lá, ó, feliz, olhando uma lâmina. Você não teve essa vivência. Isso, né? Isso. E o projeto de vida, né? Exato. Que o aluno começa a criar o seu projeto de vida. O que eu quero para o meu futuro? Eu queria ser professora. Então, eu sou professora. Eu queria ser outras coisas que acho que não seria feliz se eu houvesse escolhido. Mas são caminhos, né? E a gente tem que viabilizar esses caminhos para os alunos. Eu vejo quando você fala, o professor, ele não é detentor do conhecimento. E eu vou usar uma frase de Paulo Freire. O professor, ao se formar, ele se reforma. A cada final de ano é uma nova reforma. É verdade. Eu né? me reformo a cada término de grupo que eu participo com ele, eu tenho um novo olhar. Então, eu vejo desde lá do início da minha trajetória quantas reformas. Tem aulas que às vezes eu brinco com eles, eu falo assim, nossa, eu aprendi com você. Não, Pro, você é professora. Eu falo, um dia você vai me entender. Né? Em reuniões com professores, eu falo, eu aprendi com vocês. Mas aprendeu o quê? Eu falo assim, eu aprendi... mas é esse movimento. Toda vez você não se forma só na universidade, você se forma constantemente, a sua prática é renovada. Então, os professores, eles se renovam
a cada pergunta que o aluno faz. Existem questões que você fala assim, nossa, achei muito legal a sua pergunta. Alguém poderia, a gente Exato. devolve para as crianças, vamos pesquisar por que isso. Então, e isso também, né? Não sei se eu vou falar errado, você me corrige aí. Porque independente de ser o mão na massa, mas de trazer essa estrutura de aprendizado que você trouxe, da participação, ela também está dentro da cultura maker, né? Porque a cultura maker, ela fala, olha, a gente vai construir juntos, né? Então, existe muitos grupos de makers, vamos fazer essa construção. Na área de tecnologia, né, que era a minha inicial, por incrível que pareça, tinha essa construção, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, como é que fala? O Google, o que é da raposinha? Firefox. Ele foi construído nessa cultura maker, né? Então, a área de tecnologia tem muito disso. Então, as pessoas vão incrementando, o código-fonte, né, principal está lá, mas os desenvolvedores podem dando sua colaboração. E aí, assim, é de todo mundo, não tem alguém que tem uma patente sobre aquilo. Isso. Open source, esse é o termo certo aqui, a produção. Valeu, em check. Open source. Isso, open source. Então, assim, a colaboração, ela passa a ser um fator importante, né? E acho que isso vem dentro do comportamento maker, né? Olha, eu vou colaborar nessa construção, a gente vai fazer juntos. Sim. E acho que aí o professor, nessa visão de junto, também muda, né? Ele não é o Deus do Olimpo, consagrado, ele é só um mediador. Isso mesmo, ele é o mediador daquilo. Só medir. E está tudo bem, né? E isso pode ser em qualquer instância, né, Ritinha? Em qualquer eu posso trazer para uma instância. universidade, eu posso trazer até dentro do corporativo, que a gente vai falar daqui a pouco. Entende? Então, como é que a gente traz essa colaboração de verdade, né? A gente, como você falou, é de todos. É de todos. Todos ali participando. Eu vou falar da batata, da Vai questão lá. da batata. Olá, gente. Batata maker. Batata maker. Os meninos do 5º ano trabalhando a questão do positivo e negativo. Sim. Levei um multímetro para medir, todo mundo trouxe pilhas, medimos as pilhas, né? E baterias, tá? Baterias. E quanto que nós precisaríamos para ligar uma calculadora? Daí eu levei batatas e você coloca as lâminas corretas, encaixadas na batata. Em qualquer lugar da batata, sim. Tem o risco do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Você coloca estanho e você coloca uma moeda de cobre, né? Então, uma estanhada, cobre, com arruela e uma moeda de cobre. E você faz os terminais com os fios e eles fazem a testagem se quando liga no terminal da bateria, não é bateria solar, a calculadora não tem bateria solar. E eles fazem a conexão. Só que antes de conectar, eles medem com multímetro quanto que dá uma batata de bateria e quanto que dá a segunda batata. E depois eles fazem a junção com uma pinça que você fica com uma bateria maior, né? Com maior voltagem. Sim. E ligar a calculadora. Nossa! Na hora que a calculadora liga, todo mundo vai ao delírio, eles né? vão ao delírio, né? Daí, em uma reunião, o pessoal falou, a Rita, o mundo está acabando, dê 2 batatas para ela. E vinagre, né? Também precisa da questão do vinagre. Então, isso Isso é muito maker, né, gente? Muito legal, foi uma experiência muito legal. Não, imagina a cara deles na hora que a calculadora ligou. Isso, daí tem uns que encostam na calculadora, a calculadora cai. Daí aí que vem o trabalho em equipe. O outro fala, não, eu preciso segurar. O outro, não, eu vou levantar o fio. Porque até então está tudo sobre a mesa. E eles vão dando as coordenadas e, de repente, você vê, desculpa, eu te empurrei. Não tem problema. Abaixa a cabeça. Não, levanta. Daí você fala assim, algo que é tão óbvio, ligar para nós. Sim. Existe todo um percurso para eles. Daí você senta em roda com eles. E aí, nossa, foi muito legal, pô, ele me auxiliou. Porque daí veio um outro, não, peraí, deixa eu abrir. O jacarezinho, a pinça. Vai lá. Então, isso... ninguém tira mais deles. Daí um menino que trouxe questionamentos a respeito de resistência de chuveiro. Olha então, aí. Eu falei, daí
Aí a mente já abriu Já. para outras questões, né? Outros pontos. Essa turma foi embora, eles foram para os anos finais, 6º ano. Então, assim, e aí, lá no 6º ano, seria muito legal que um professor desse continuidade nesse trabalho, trabalhando a questão da resistência, porque quando ele entrar na física, vai ser muito mais fácil. Totalmente. Então, você vê como que muda, a gente volta lá no início da nossa conversa, como que o mundo maker colabora. Até o momento nós não pegamos aqui nem um suporte tecnológico, um desplugado. A gente trabalhou com desplugado. E como desplugado tem ajudado, eu notei, como eu falei, eu sempre trabalhei maker. Eu sempre... o pessoal brincava comigo. Mas as crianças, elas precisam muito, muito. Então, assim, os professores... E para o desenvolvimento, né? Que eu acho que, não sei se é o que eu sinto, assim, subestima muito a capacidade, né, do aluno. Justamente. Entende? Estávamos conversando outro dia também, assim, milhares de coisas evoluíram, né? Olha hoje a gente está sentado aqui com alguém do outro lado, sabe Deus da onde, assistindo, e a gente está batendo um papo sobre cultura maker. Onde isso ia acontecer um dia na nossa cabeça, né? Justamente. Entende? Então, assim, são tantas evoluções, só que o formato de aprendizagem não acompanha as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, hoje você está abertamente aqui dizendo, olha, o professor não é detentor do conhecimento, mas existe uma cultura que a gente pode democratizar o conhecimento, que é a cultura maker, vamos compartilhar, vamos dar abertura para o processo criativo, entende? Só que ainda assim a gente vai... né? Incluso, volto a dizer aqui, para faculdades, você está sentado lá assim. Incrível também ter um manual tecnológico da escola, né? E as crianças do 2º ano, eles aprendem a montar um cartão para o Dia das Mães, um cartão, né? Pode ser para o Dia da Mulher, com um lead. E eles aprendem o que ele tem uma perninha mais curta e uma mais comprida, o que é o positivo e o negativo. Uma criança que tem 7 anos, em média. Olha só. Então, o professor ele tem que se adequar, porque a criança está lá, ela já sabe que existe isso. O material é apresentado, ela viu no livro, né, no manual dela. E o professor ele precisa fazer a testagem. Então, eu preciso sentar numa mesa e chegar lá e falar, Regiane, me ajuda. Eu não sei mexer com multímetro. O que eu faço para ensinar a primeira medição? Faz isso. Ah, mas e para fazer o cartão? Eu tenho dificuldade. Professor de artes. Professor, me explica como é que eu faço esse cartão. Tipo, dá para adaptar? Porque isso é o maker. E eu também adaptar. Sim, não deu certo daquele jeito. Não, eu peguei um cartão que tocava musiquinha, aqueles que abrem e fecham. Isso. E eu tirei aquele dispositivo e encaixei, dei um jeito de encaixar o lead para poder acender a luzinha. Puxa, olha que legal. Então, isso é o maker, não é só o formatado, é ele transformar. Porque quando nós falamos da feira lá em 2000, criação da revista Make e do Make Fair, o que vai acontecer? Encontrar, produzir e compartilhar. Então, quando eu compartilho alguma coisa, ele também se transforma, porque eu posso utilizar para um outro momento que eu precise. Sem dúvida. Não somente para aquele determinado momento. Era um batedor, mas, na verdade, eu vou usar aquele batedor uma outra situação, como é o surgimento da máquina de lavar roupa, que a gente vai ter nos Estados Unidos com uma mulher, a máquina de lavar pratos, e por aí, N situações que surgem muitas dentro de uma casa. Isso, baseado, tudo isso dentro da de cultura lar, maker, né? Dentro Vamos da dizer cultura assim. maker. Isso surgiu porque alguém ou teve uma ideia sozinha, né? Que a gente fala muito da eletricidade aqui. Quantas lâmpadas o criador da energia não queimou? Da energia não, da lâmpada, né, produção? Não queimou, né? Para poder chegar no que a gente tem hoje, entende? Então, assim, E fala de pura. maker em filamento de lâmpadas. Olha lá, gente. Liga, trabalha tem um projeto de ligar uma lâmpada dentro de um copo com a grafite. Então, quanto tempo dura? Ele dura menos tempo, gente, mas é um princípio. É muito legal trabalhar você vai trabalhar com um copo, né? Um vidro, e ele vai acender. Daí você tem como explicar como surgiu, como que é porque é filamento.
como que dá o filamento, aquele tungstênio que tem ali. E aí, o que é tungstênio? Vamos lá. Olha, gente, então, já não posso falar mais. Já dei muitas isso já dicas. foi o curso, né? Já dei muitas dicas. É podcast, mas não, gente, é workshop. O workshop da Cultura Maker. Eu vou mudar a produção, a abertura, né? Então, muito. Ô, Ritinha, e você acha que esse comportamento todo seria indispensável quando a gente fala dentro de uma graduação, de uma pós, de um... Sim. Né? Como a gente pode mergulhar isso, né? Como Libras Maker, né? Lá. Ter o olhar maker para os profissionais da pedagogia, aliás, para todos, né? Todo mundo precisa, porque de repente a gente contrata uma pessoa para ficar dentro do espaço relacionado à tecnologia, mas a pessoa não tem o domínio maker. Ele sabe mexer em programas, mas ele não sabe utilizar como é que eu posso falar? Ele não pode acionar um carrinho através do Bluetooth. Ele não... eu não domino essa área. Mas eu vejo que a formação tem que ampliar e um aprender com o outro. É em rede, né? Em rede, né? O todos juntos. Em rede, em realmente. Rede. Tem que dar. Na universidade, você vai trabalhar com um grupo junto, vai desenvolver, que você vai trazer para... Como você não é de um só. É de todos. É de todos. Então, como é que nós... eu vou ter esse projeto aqui. Mas e se acrescentasse isso? Não, eu daria essa ideia. Juntos. Eu acho que agora você falando aí me abriu em mente assim, né? Hoje, quando a gente vai para a graduação ou até mesmo uma pós-graduação, a gente tem no final, no caso de uma pós-graduação ou um mestrado, a gente tem no final um TCC ou um projeto, né, de conclusão do curso. Idem para a graduação também, né? E assim, a pessoa, depois de um determinado tempo, ela está apta a procurar um estágio para que ela possa colocar em prática tudo que ela aprendeu. Então, assim, se a gente fosse olhar de perto, né, toda essa grade que a gente tem hoje dentro do ensino superior, se a gente tivesse essa cultura maker já mais enraizada, porque a gente já está falando de adulto, que uma percepção do mundo e de tudo que está ao redor é diferente, a gente teria muitos ganhos, né? Não necessariamente ele teria que sair de lá e falar assim, eu vou procurar um estágio. O desenvolvimento desse profissional, ele já seria outro, né? Porque assim, comumente assim, eu recebo uma gama de teorias e depois falo assim, lá no estágio você pratica. E depois você apresenta para a instituição o seu certificado de estágio. Deveria ser diferente, né? Se a gente for olhar prática, né? pela Bem questão da cultura maker. A cultura maker é mão na massa, por isso que já fala, né? Exatamente. Do it yourself. Mão na massa. Mão na massa, exato. Faça você mesmo, com o que você tem. Então, como que você vai adaptar? Eu acho que isso seria uma quebra, assim, de paradigma, porque não são todas as faculdades hoje, né, instituições, que o aluno pode chegar lá e tem um estágio, e tem um monte de coisa já previamente estabelecida. Né? Olha, teve uma pessoa que veio aqui, está até já no nosso canal, que a gente fala sobre o processo de educação, né, durante a pandemia, como virou essa loucura, né, principalmente na área da saúde, né, que você precisa da prática e do nada ela teve que ser online. Vou até deixar aqui no final do vídeo o link para vocês acessarem esse conteúdo também. E aí, a Dani, que estava aqui, ela estava comentando, né, que onde ela está, numa pós-graduação, tem área de estágio, tudo, então, só que ela é a professora que acompanha esses alunos diretamente na UTI. Ela é fisioterapeuta cardiopulmonar, então, é dentro da UTI, que é a matéria dela. E ela falou assim, foi incrível, né, porque quando, pelo viés de aprendizagem desse aluno, quando ele vai nos dias normais, fora de pandemia, então tem alguém, né, que ele vai assistir, fazer o procedimento, outra hora ele vai acompanhar, tem todo um processo, né, que acontece ali, às vezes só olhou e não praticou aquela atividade, enfim. Ele sentiu como é que é só o clima dentro de uma UTI. Infelizmente, né, eu vou dizer, para o viés do profissional que ficou lá dentro,
ele participou de uma história, né? Mas, infelizmente e felizmente, esse aluno, ele teve que aprender tudo, porque ele não... Você dentro de uma UTI, ela conta, né? Você tem, 1, 2 casos que a pessoa está com problema no pulmão, tudo. Na pandemia, não, né? Todos os leitos eram ocupados com aquilo. Então, o aluno realmente teve que ir para a briga. Não tinha opção. Então, eu vou fazer um com você. Talvez eu não tenha condições de te acompanhar em todos, mas vou dar o meu melhor para te acompanhar, porque estava numa situação de crise. Sim. E ela fala, né? Nesse período, teve aluno meu que fez procedimentos que eu, em 20 anos de área, não fiz. Lá, olha que interessante. Você Entendi. vê a prática, Então, assim, né? isso foi a prática. Então, aconteceu o maker ali numa situação caótica, óbvio, né, gente? Ninguém queria aprender desse jeito, evidentemente. Mas onde eu quero chegar? A prática, a experiência ali naquele momento fez o cara dar um boom na Então, carreira. você vê, né? O poder que esse profissional, né, deu para o outro profissional de formação. E eu sempre falo, eu agradeço aos meus professores que desde o magistério me deram essa liberdade de poder trabalhar, né? Seja na questão maker, seja na questão até do teatro com as crianças, desenvolver esse olhar, né, da comunicação com as crianças. E os diretores nas escolas que eu pude passar, né, deixar eu trabalhar, fazer, né? Ser uma maker, né? Ser uma maker e contaminar as outras pessoas. Isso, fazer a contaminação da cultura maker. Eu fazia, a Ritinha contaminava a galera. Contagiava o pessoal. Contagiava todo mundo. Foi uma grande prática. Olha só. No meu estágio também, eu tive essa oportunidade no estágio, as pessoas com quem eu estagiei, deixar, que até hoje eu tenho relação com uma pessoa que eu fui estagiária dela. Ela se tornou uma pessoa, vamos supor, uma pessoa superior do meu cargo, e ela, até hoje, ela é uma das que me chamou de professor Pardal, que ela disse, aquela sua experiência, ela sabe, ela acompanhou a experiência das crianças fazendo o repelente. Então, assim, é a oportunidade. Então, assim, além de você ter oportunidade dentro da universidade, é você ter pessoas que te encaminhem, que façam que a sua luz brilhe. Olha só. Porque se você tem vontade e as pessoas não deixam você fazer, a florzinha, ela murcha, né? E morre. É o feijãozinho com pouca água, né? Com pouco ou com muita, né? muita ou ele água. fica afogado, exatamente, né? Ou também a gente, às vezes, você quer que a pessoa deixa, como você diz, ele depende, são juntos, todos nós juntos. É o conjunto, um conjunto. Que faz a diferença. Às vezes é difícil trabalhar em grupo, em time, né? Eu gosto do time. Isso. Porque equipe é eu-keep. Eu-keep. Comumente funciona assim. Até a minha filha fala assim, eu-keep. Eu e time, um precisa do outro, né? Aprendi nas minhas formações com o Instituto Ayrton Senna, né? Ui, muito obrigada. Ai, que graça. Muito obrigada. E é trabalhar em time. Se a gente não trabalhar, quando a gente trabalha em time, as coisas, elas ganham. Ô, Ritinha, aí você falou do time, que é uma coisa assim, super provocante aqui pra gente. E do viés, a gente falou da área da educação, né? Infantil, pós. E dentro de empresas, assim, como você vê? Lógico, eu sei que você é uma educadora, mas como é muito criativa, assim, como é que você vê, assim, a cultura maker dentro de uma empresa, assim? Não sei se você já vivenciou alguma coisa assim. Olha, eu vivencio um pouco por causa dos meus filhos, né? De uma filha que é da área, 2 filhos que são da área, e a importância da cultura maker dentro de um espaço democrático. Aceitando o colaborador como uma pessoa de ideias. Sim. Ele traz a ideia e não existe algo formatado, né, por uma pessoa maior, que ela só vê daquele jeito. Não. Quando a ideia ela é elástica, o colaborador consegue trazer, você vê os ganhos, as questões burocráticas caem. Então são criados programas para facilitar, porque às vezes a gente tem a impressão que alguns programas, alguns itinerários são criados para complicar, não para facilitar o dia a dia.
Então, você deixa algo que está dando muito certo, passa a cair em função dessa questão burocrática e engessada. Então, Sim. a partir do momento que você deixa aquele colaborador, eu tenho uma ideia, eu tenho um programa, que tem até o meu filho teve uma ideia assim, o Giovanni, e ele criou e facilitou. E só que a empresa tem uma cabeça extremamente aberta e é democrática, todos Então, falam. conseguiu aplicar colocar em prática Colocar essa em ideia, prática. né? E as boas práticas, eles têm um momento anual, se não me engano é anual, é que eles trazem as boas práticas. E aquelas boas práticas, muitas vezes, uma boa prática que parece que ela é tão pequena de alguém, ela falou, nossa, aquela boa prática nos auxilia em tal departamento, com tal olhar. Nossa, a gente não tinha visto isso. Isso é colocando todos, como você falou. Coloca, todo mundo participa, como a questão da Firefox que você colocou. Então, isso eu vejo com esse olhar. Mas enquanto não ocorrer nas empresas uma questão com um olhar democrático e o poder ficar engessado, fica difícil, né? Daí precisa realmente de ter uma assessoria aí legal. Uma assessoria legal, né? E assim, óbvio, né? Como a gente falou, é uma cultura, né? Então, cultura a gente não coloca numa organização de um dia para o outro, né? Você não acorda um dia e fala assim, nossa, eu vou mudar toda a cultura daqui. Não, porque vai do porte da empresa, né? O que os próprios donos, né, fundadores idealizou para a empresa deles, enfim. Isso. Então, tem uma série de questões aí. Mas acho que a gente traz essa provocação assim de como a gente pode colocar algo que é criativo, é inovador, né? O que eu quero dizer assim, é criativo e inovador, não do ponto de vista, porque a cultura maker, né? A gente começou falando aqui dos anos 50, né? Isso. Então, ela tá aí. Mas o comportamento maker, né? Como é que eu coloco isso dentro das empresas? Como é que eu dou abertura para criar isso, né? Trabalhar esse processo criativo e de inovação. É escutar, né? Escuta. É o que a gente falou, é transformar. Porque, como você falou, existe toda a empresa, né, o dono, o ideal que ele tinha para aquela empresa, mas muitas vezes a gente tem que abrir os olhos para um outro momento. A gente teve um momento de pandemia, a tecnologia bombou, e essa questão maker, tecnológica dentro da empresa. Relaxa, a gente bate a mão, vai tudo aqui, cai às vezes. Dentro da empresa. Então, essa questão, como que eu posso ser um facilitador de conteúdos para determinado? Exato. Como que a gente, às vezes, passa por pelo médico. Daí você chega ali, você percebe algumas dificuldades. Na hora que você adentra no espaço, fala, nossa, não podia ser de outro jeito? Pois então, é a questão da cultura maker. E acho que o processo disruptivo também é isso, né? Eu estou olhando pelo viés, né, de organização. Às vezes você acha que o modelo ideal mesmo é aquele lá do professor, a lousa, e não, né? Às vezes o seu colaborador ele tem uma outra ideia, um outro comportamento e ensina alguém que te dá um resultado maravilhoso. Isso. Entendeu? E como é que fulano falou? Como é que fulano te explicou sobre isso? Ah, não, a gente foi até a produção e viu, não sei o que, não sei o que. E eu entendi assim. Então foi algo tão mais simples do que levar para uma sala de aula, montar para uma estrutura de treinamento, onde a pessoa vivenciou ali, né? Isso. Vivenciou. E quantos casos que foi o colaborador ali sem uma formação que resolveu o problema do dia a dia ali. E chama engenheiro, chama não sei o quê. E acho que é essa abertura, né, que você falou, assim, de democratizar. Democratizar, ver o olhar desse colaborador. Outros, tem aqueles que são calados. Então, assim, quando a gente vai falar do maker tecnológico, reuniões, olhares, pontuações, por que ele está calado? O que ele traz? Qual é a dúvida que ele tem? O que será que a gente precisa ofertar para ele? Para que porque ele tem potencial. Se ele está aqui, ele foi escolhido, ele tem um potencial. Exato. Por que ele está perdendo o incentivo? Se ele sempre... Peraí, o que aconteceu? Então, por que
não faz assim? Ó, vamos fazer uma reunião com esse olhar, vamos puxar para cá. Ele está chateado porque aquele programa que ele criou, aquilo que ele acompanha não está dando certo, está sobrecarregado. Ele está com uma questão burocrática muito grande na mão dele, ele tem que devolver, entregar, fazer devolução de relatórios, fazer ponto a N situações, mas poderia ser totalmente diferente. Muito, 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 muito. Eu acho que isso traz uma provocação aí de como a gente pode levar para dentro das organizações, né? Obviamente a gente volta a dizer aqui que é para ficar bem claro, assim, não estou falando para mudar nada de um dia para a noite, é uma cultura, né? Uma cultura. Então, será que tem algum processo hoje que eu possa aplicar a cultura maker? Para quem é indústria, engenharia, essas coisas, fica um pouco mais fácil essa visão, né, do maker. Porque a gente está falando de criação de produtos, máquinas, ferramentas, enfim. Mas até mesmo para as questões administrativas, né, para as questões de RH, para as questões comportamentais dentro da sua organização, como é que essa cultura como é que essa cultura maker colabora com isso, né? Porque é colaborativo, participativo, criativo. Isso, e essas questões relacionais muitas vezes ficam trincadas, craqueladas, por isso, porque um está insatisfeito porque ele não dá conta dos relatórios. Exato. O outro não, tem alguma coisa errada. Então, como é que eu posso fazer? E eu tenho certeza que o maioral lá, o grande empreendedor, ele vai ficar muito feliz, né? Isso, porque uma coisa que eu acho que barra muito quando a gente fala de cultura maker, que tem a colaboração, é que hoje a gente não tem um formato de empresa que ela não seja hierarquizada. Então, por exemplo, eu tenho um colaborador que ele sempre tem que estar focado numa próxima posição. Certo? Então, ele sai de analista ele vai coordenador, de coordenador ele vai para gerente, Então, quando a gente fala da cultura maker, que é muito participativa, isso acaba esbarrando um pouco, né? Porque você apresenta o resultado pelo seu desempenho, você é promovido. Você apresenta o resultado pelo seu desempenho, é promovido. Então, acho que até essa questão, né? Acho que traz aí uma provocação forte para a gente desse modelo. Né, de entender, eu preciso dar espaço para esse especialista, eu preciso dar espaço para essa pessoa que não quer essa carreira dessa forma, mas que vai atuar de uma outra maneira e que ela tem destaque tanto quanto os demais, né, e seja financeiramente, enfim. Acho que o nosso mercado de trabalho ele tem que também abrir espaço para essa mudança. Sim. Né? Da mesma maneira que a gente tem o professor do pedestal e ele passa a ser o colaborativo, né, o mediador, um tutor, por que eu não tenho isso em alguns modelos, né? Principalmente em desenvolvimento de projetos, na nossa área de tecnologia? Eu não sei, eu tenho essa visão. Depois que eu mergulhei com a Ritinha aqui na cultura maker, eu estou igual a ela, estou encantada. Tem bastante coisa legal, né? Falei da questão empreendedora, desse olhar, da formação, de dar oportunidades e escutar. Exato. Eu acho que a questão relacional melhora muito. Verdade. Né? Porque todo mundo tem, como eu falo, se está ali porque tem alguma função. Ele não chegou ali, né? À toa, né? À toa. Como fala, em caso de empresa, não entrou porque a porta estava aberta, não, né? Ele entrou realmente porque ele foi convidado, justamente, né? Ele recebeu um convite para fazer parte daquele time. Ele tinha algo a somar, né? Sempre tem. Então, o que aconteceu? É isso mesmo. Gente, olha, espero que tenha agregado aí com muitas ideias para vocês, assim, a abrir, né, a mente aí, né, de olhar para a cultura maker. Opa. Quero agradecer a Ritinha. Muito obrigada a todos. Obrigada pela atenção. Por compartilhar todo o conhecimento dela aqui com a gente. Opa. Então, amiga, vamos falar de outros assuntos, hein? Vamos marcar para falarmos de outras coisas também. Exatamente, porque se deixar aqui, a gente vai engatar um no outro e não vai terminar nunca mais. Então, amiga, muito obrigada por sua participação. Obrigada. E obrigado para você. Obrigada a todos vocês aí. Um beijo no coração. E aí, galera, curtiu o nosso conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nas suas redes sociais.